Bom dia, nono ano. Então, como nós já falamos, né? Vamos voltar com as nossas aulas aqui através das videoaulas. E nessa aula nós vamos estar trabalhando sobre a Europa Ocidental e sua população. Só lembrando a vocês que, como eu disse na aula anterior, vou estar fazendo para vocês essas videoaulas, mas vocês vão acompanhar no livro em casa, tirando as dúvidas através do WhatsApp no privado. E eu estou percebendo o seguinte, que muitos de vocês não estão é, acompanhando essas aulas, porque eu vejo lá os que entraram e olharam os vídeos. Poucos de vocês estão fazendo isso e também não estão me mandando as atividades no privado. Então vamos começar a olhar para isso, porque o bimestre já está acabando e quem não me manda essas atividades automaticamente também não vai ter nota, tá? Então fica a critério de vocês aí, eu recomendo que façam. Não tem como eu dar nota depois que acabar o bimestre. Então eu vou dar nota, tá? Para aqueles que realmente estão fazendo. Então vamos lá, Europa Ocidental e sua população. O continente europeu apresenta grande pluralidade étnica e cultural na composição da sua população. É possível encontrar em algumas regiões da Europa a convivência entre povos tradicionais cujas identidades culturais são divergentes. Essas identidades culturais estão relacionadas sobretudo à religião, à língua e ao modo de vida desses povos. Então, na Europa, nós sabemos, na Europa Ocidental, nós temos povos de culturas, línguas, tradições, né, religião, tá, que entram em divergência, em confrontos, às vezes de identidade, cor, raça, etnia. Nós temos é, línguas diferentes e tudo mais, tudo lá na Europa. Ah, eu sou da Europa, mas eu sou da Itália, eu sou da Espanha, eu sou da Alemanha, eu sou de Portugal, eu sou da Inglaterra. Então são povos de culturas diferentes, de línguas diferentes, idiomas diferentes, né? E religiões também. Então há essas tradições diferentes e às vezes há também essas divergências, ou às vezes até brigas internas de não aceitar a cultura do outro. Estima-se que na Europa sejam reconhecidas várias línguas originárias de grupos linguísticos diversos como germânicos, latino, basco, turco, céltico e helênico. Veja no mapa a diversidade linguística na Europa. Então nós vamos para o mapa, mais uma vez eu vou falar para vocês que toda vez que a gente olha um mapa, a gente vai logo na legenda, tá? Aí eu entendo o mapa com mais facilidade. Então nós temos aqui Europa, variedade linguística. Então vamos ver, ó. Aqui essa cor mais rosa aqui em cima, Alemanha, tá? Fala língua diferente, são línguas diferentes aqui, cada povo, olha, espanhol. Bom, então nós temos aqui em cima, como eu falei para vocês, germânico, latino, basco, turco, céltico, helênico, tá? Francês, na França, inglês, Reino Unido, italiano, aqui na Itália, português, Portugal aqui, romeno, aqui na Romênia, russo, na Europa já oriental, sérvio, croata, tá? Bem aqui no meio aqui, entre o sérvio e os croatas aqui embaixo. Outras línguas, se verde claro aqui, várias línguas aqui, tá? Não definidas aqui no mapa, e línguas nativas, tá? Esse amarelinho mais claro aqui, que são línguas dos povos nativos que não mudaram a sua cultura. Então nós temos lá na Europa Ocidental, é o que eu falei para vocês, línguas, culturas diferentes, e essas variedades de línguas e culturas diferentes fizeram com que esses povos também tivessem algumas divergências entre eles no passado, tá? Divergências que eu posso citar para vocês aqui, as suas formas de expressão. Nós temos danças típicas, em relação à religião também, nós temos
em algumas áreas que predomina a religião católica, outras áreas que predominam mais a questão dessa cisão que a igreja teve no passado, com o catolicismo, a igreja anglicana no Reino Unido, então tudo isso. E cada povo com a sua diversidade cultural também, tá bom? Aqui nessa foto embaixo aqui a gente está vendo pessoas do povo basco apresentam uma dança tradicional de sua cultura em São Sebastião, Espanha. Tá bom? Então essas culturas diversificadas na Europa. Vamos mudar a página. Distribuição da população na Europa Ocidental. A Europa Ocidental é bastante populosa, em sua população encontra-se mal distribuída pelo continente. Como podemos observar no mapa abaixo, existem áreas da Europa Ocidental densamente povoadas, como os maiores centros urbanos, e áreas menos ocupadas, como áreas do noroeste e leste da Espanha e o sul de Portugal. Além disso, as áreas de altas montanhas e as de elevadas altitudes, extremos norte do continente, né? As áreas mais altas, mais frias, né? São, claro que vai ser menos habitada, então não vai ser tão densamente povoada. O que é densamente povoada? As áreas que têm mais população. Tá? Então, Europa Ocidental, densidade demográfica 2015. Vamos para onde? Para a nossa legenda. Habitantes por quilômetro quadrado. Então, a parte clara, amarelo claro, é menos de uma pessoa por quilômetro quadrado. Quanto mais clarinho aqui, ó, menos população, certo? Depois começa a escurecer, um marrom mais claro, de 1 a 25 pessoas por quilômetro quadrado. Então essas áreas aqui, ó, 1 a 25 pessoas por quilômetro quadrado. Noruega, Suécia, Finlândia, áreas muito frias, né? Então quase que não há população. Essa área aqui mais escura um pouco, de 25 a 100 quilômetros quadrados. A França, Andorra, Espanha, Reino Unido, né? Porque tem muito espaço ainda, então, e são países que a população não é tão gigantesca, então são de 25 a 100 pessoas por quilômetro quadrado. E agora essa parte mais escura aqui já é a parte muito habitada, né? Vamos pegar uma Alemanha, Suíça, já uma parte aqui da Itália também, tá? Lá na Irlanda do Norte. E aí nós temos algumas áreas que é densamente habitada, muita gente morando em um espaço não tão gigantesco assim na Europa, ok? Aqui nós temos a paisagem densa da ocupação urbana de Milão, na Itália. É para vocês verem aqui embaixo, né? Um conglomerado gigante. Paisagem da cidade de Wisconsin, na Finlândia também. Um lugar frio, mas densamente povoado. Vamos mudar a página. Cidade, número de habitantes em milhões, 2016. Densidade demográfica, habitantes por quilômetro quadrado. Paris, 2,2 e 21.366 pessoas por quilômetro quadrado. Número de habitantes em milhões, tá? 2,2 milhões. Barcelona, 1,6 milhões de habitantes, 15.533. Eu não vou falar de todos não, já fica, senão a gente demora muito com a videoaula. Vamos lá para Berlim. Berlim, 3,6 milhões de habitantes na cidade, 4.035 é a densidade, tá, demográfica por quilômetro quadrado. 4.035 pessoas por quilômetro quadrado dentro dessa cidade. É muita gente, certo? Regiões intensamente ocupadas na Europa. Tá? No mapa da página anterior, verificamos que as regiões densamente povoadas correspondem às áreas mais urbanizadas da Europa Ocidental. Então nós já sabemos disso, que as áreas que têm mais pessoas, né, as áreas urbanas, cidades, tá? Áreas densamente povoadas. O que é densamente povoada? Tá? Áreas, tá, que ocupa a maior parte da população do país ou da cidade. Nós temos uma imagem aqui, tá, de Zurique, capital da Suíça, em 2018, tá bom? Então, totalmente povoada.
Viramos a página. A elevada a elevada qualidade de vida da população europeia. Então vamos ver como que a população europeia se vira, tá? A gente fala aqui, né? Nós podemos fazer uma comparação com o Brasil, da questão da qualidade de vida. Nós sabemos que o Brasil, ou os países periféricos, ou os países aqui da América do Sul também, nós não temos uma qualidade de vida comparada aos países europeus, tá? Então nós sabemos que nós vivemos num país subdesenvolvido ainda, em desenvolvimento. Então a qualidade de vida não chega a se comparar com a qualidade de vida dos países da Europa Ocidental. Entre os 10 mais elevados IDHs do mundo, o que é IDH? Índice de Desenvolvimento Humano, tá? 7 são os países da Europa Ocidental. Isso, em parte, é reflexo da elevada qualidade de vida de suas populações. Por que a qualidade de vida é melhor? A saúde é melhor, a educação é melhor, tá? O governo atende essa população com moradias, né? Com saneamento básico e tudo mais, o atendimento, os produtos têm um valor diferenciado, não tem tanto impostos como nós temos aqui, e por aí vai. Nesses países, os governos destinam parte significativa das riquezas nacionais para investimento em programas voltados à melhoria e manutenção da boa condição de vida da população, como educação, qualidade de vida, infraestrutura adequada, sistema de saúde eficiente. Aquilo que eu falei para vocês. Há um investimento nessas áreas para facilitar a vida da população. Então, o índice de desenvolvimento humano vai ser maior, o IDH vai ser maior do que nos países subdesenvolvidos, sobretudo Brasil, que eu estou falando. O resultado desses investimentos é observado nas baixas taxas de analfabetismo e de mortalidade infantil e na elevada expectativa de vida entre os idosos europeus. Então, a natalidade ela é muito elevada, tá? E a mortalidade infantil quase não existe nesses países europeus. Além disso, em razão da elevada renda per capita das populações europeias, seus habitantes desfrutam de um alto poder aquisitivo. Então, os salários são melhores, tá? Diferentemente de nós que recebemos um salário mínimo para trabalhar, ou às vezes nem isso, né? Trabalhamos para caramba e às vezes nem conseguimos emprego, a mão de obra é escassa. É aquilo que eu falei para vocês lá, estava falando até para o 6º ano hoje sobre a questão das tecnologias. Quanto mais tecnologia, menos trabalho para o homem, menos mão de obra. A tecnologia substitui a ação humana, tá? De alguma forma. Os empregos também alguns certos empregos deixam de existir. O homem tem que partir para outras coisas, principalmente para a área tecnológica. Então é interessante a gente saber que esses países, vamos ver aqui quais são os principais países, né? Que tem os melhores índices de desenvolvimento humano na Europa. Então nós temos Dinamarca, tá? Temos Noruega, 7º, temos a França, Suíça, Espanha, Indonésia. Aqui interessante, nós temos o Peru e o Camboja, tá? Ó, PIB investido, país, porcentagem do PIB investido em educação em 2010, 2014. Peru, cara. Olha aí, Peru desbancou vários países. Peru é aqui na América, desbancou vários países da Europa. Camboja, tá? Desbancou vários países também na Europa em investimento em educação. Interessantíssimo. E aqui nós temos ensino de qualidade colabora para que as taxas de analfabetismo na Europa estejam entre os menores do mundo. Aqui no Brasil nós temos uma taxa de analfabetismo gigante. O que é taxa de analfabetismo? Pessoas que nunca estudaram, ou até mesmo pessoas que estão estudando, mas não desenvolveram, tá? Durante a sua vida escolar. Então é tido como analfabetos funcionais também. E nós temos muitas pessoas que estudam e praticamente não desenvolveram, tá? Qualidade educacional para o mercado de trabalho. Então nós temos muitos analfabetos funcionais no Brasil.
Professor, o que é o analfabeto funcional? A pessoa que estuda, estuda, mas não consegue interpretar muita coisa. Ele não acaba não servindo para o mercado de trabalho. Por isso que é interessante a gente tirar dúvida com o professor. A educação ela é primordial quando a gente realmente aprende. Sobretudo nesse momento de pandemia, tirar as dúvidas com o professor. Geografia em foco, os problemas sociais da Europa Ocidental. Vamos ver alguns problemas sociais também, como em qualquer país do mundo, na Europa também tem seus problemas sociais. Desemprego entre jovens ainda desafia a Europa. Quase metade dos empregados na Europa busca vaga há mais de um ano, então lá também tem seus problemas. Paga bem, lá o salário é melhor, lá o país tem educação melhor, saúde, infraestrutura, sim, mas também tem desemprego. Quem vai ocupar o mercado de trabalho é aqueles que se saem melhor também na educação. Como é possível perceber pelas manchetes, problemas sociais como desemprego, além de baixos rendimentos, não são exclusivos de países subdesenvolvidos. Esses e alguns outros, como a falta de moradia, também estão presentes nos países da Europa, ainda que em proporções menores. Claro que lá a questão do emprego, né, é bem menor que aqui. Lá, professor, tem favelas na Europa? Tem. Lá tem morador de rua? Tem, como em qualquer lugar do mundo. Não da mesma quantidade que nos países aqui da América ou os países africanos, os países mais pobres do mundo. Outro reflexo, depois aqui vocês vão ler, tá? Não dá para ler tudo fazendo a videoaula para a gente não alongar muito, mas o assunto é o mesmo, tá bom? Vou ler aqui, ó. Nos últimos anos, o aumento do número de desempregados e de atividades de baixa remuneração entre os países ricos da Europa vem gerando um crescimento da população que vive em condições de pobreza. A taxa média de desemprego na França entre 2007 e 2017 foi de 9%, e na Espanha foi de 19% para esse mesmo período. Na Grécia, em razão da intensa crise econômica registrada nos últimos anos, a taxa de desemprego chegou a 21%. Aqui no Brasil fala-se que a taxa de desempregado é de 14%, mas é muito mais que isso, nós sabemos, tá bom? Mas a questão não é desemprego, a questão é que você ganha com o seu emprego. Lá o empregado ganha 5 vezes mais que aqui. Aqui o empregado ganha muito pouco, tá? Então é essa questão, o salário é muito pequeno relativo ao salário europeu. Vamos mudar a página. Europa, menos bebês e mais idosos. Aqui nós vamos falar um pouco da expectativa de vida, tá? A pirâmide etária também, crescimento médio da população. Então na Europa o que acontece? Tá? A Europa é o continente que concentra o maior número de países com baixas taxas de crescimento populacional, abrigando também populações com crescimento negativo. Observe na tabela a taxa de crescimento da população de alguns países da Europa entre os anos de 2015 e 2020. Então, com a incidência da mulher no mercado de trabalho, tá? O que aconteceu na Europa? Muitos casais, quando no máximo tem 2 filhos ou somente um, tá? Hoje, o que acontece na Europa? Já estão mudando essa ideia, porque se você não tem filhos, se não tem jovens, crianças, não vai ter o quê? Mão de obra para trabalhar nas empresas. Vai faltar pessoas no futuro para trabalhar. Então, está mudando essa ideia na Europa hoje de, tá, das pessoas, né, dos casais, das mulheres terem mais filhos. Então, houve uma época que o crescimento demográfico, essa transição do crescimento demográfico era para as mulheres terem menos filhos, porque elas ocupando o mercado de trabalho, elas quase não tinham tempo, né, para lidar com a questão da maternidade. Então, a mulher ocupa um grande espaço no mercado de trabalho europeu. Só que para ela estar no mercado de trabalho, então ela deixou de ter filhos também. Hoje essa ideia está mudando. Porque senão o que está acontecendo com a Europa? A Europa está sendo invadido, como nós vimos lá no conteúdo anterior, por imigrantes. Então, como falta mão de obra, como os europeus não estão tendo filho, tá? Pessoas de outros países estão indo para a Europa para ocupar esse espaço, né? O mercado de trabalho lá. E automaticamente melhores condições de vida para eles. Então vamos lá. País, crescimento médio populacional por cento 2015-2020. Noruega, olha aí, ó, 1%.
França, 0,4%, Holanda, 0,3%, Alemanha, 0,2%, Itália, menos de 1%. Itália, o que aconteceu com a Itália? As mulheres não estão tendo filhos, tá? Olha aqui, ó, Noruega, 1%. Então não está tendo crescimento praticamente nenhum nesses países. Por isso que a Europa está sendo invadida, né, por imigrantes africanos, brasileiros, né, ou de outros países de nacionalidades aí. As baixas taxas de natalidade no continente europeu são decorrentes da queda na taxa de fecundidade. As mulheres não estão ficando grávidas, como já falei para vocês. Um exemplo é a taxa de fecundidade entre as mulheres portuguesas, que em 1975 era de 3% e no ano de 2015 foi de 1,2%. A mulher, no máximo, tem um filho, tá? Na Europa, no máximo. Enquanto aqui no Brasil as mulheres têm 5, 6, 2, 3, né? Agora já caiu também bastante. Mas se tem aqui 2, 3, lá tem 1, mais habitante aqui do que lá. Esse processo histórico de mudança na estrutura demográfica europeia é marcada pela transição demográfica e tem como consequência o envelhecimento da população, caracterizado pelo aumento da expectativa de vida e pela redução da taxa de fecundidade. Então, quantos menos filhos, mais essa população vai ser velha. Então, a população europeia está sendo uma população de velhos, porque a taxa de fecundidade ela é baixíssima, quase não tem mulheres tendo filhos. Tá? Então a população vai envelhecendo e a população nova ela é minúscula em relação à quantidade de velhos. Crescimento negativo da população. O crescimento negativo da população é registrado em um país quando a taxa de natalidade passa a ser inferior à de mortalidade. Então o que está acontecendo na Europa, tá? É que a taxa de natalidade está sendo menor do que a taxa de inferior à de mortalidade. Então na Europa, como eu já disse, está tendo uma enorme população de velhos, de idosos, e a taxa de natalidade minúscula em relação à população já existente. Observe a pirâmide etária da Holanda. Só dar uma olhadinha aqui. Note que a proporção de adultos e de idosos é bem maior do que de crianças e jovens. Essa característica da composição etária se repete em vários países europeus. Holanda, pirâmide etária. Então nós sabemos aqui, olha, aqui de um lado mulheres, do outro lado homem, tá? E a idade. Então a taxa de natalidade entre mulheres e homens ela é praticamente a mesma até 40 a 44 anos. Só que aí a gente percebe que de 40 até 45, 49 anos, existe mais mulheres na Holanda do que homens, né? Vai aumentando a quantidade de mulheres. Olha aí, ó, 75 a 79 anos, há mais mulheres do que homens, certo? Então a população praticamente também na Holanda, que é um país europeu, né, que ela vai somente envelhecendo. Aí, ó, é menos jovens, tá? E mais velhos com o passar do tempo. Então são países na Europa, aqui nós estamos mostrando a Holanda, mas vários países da Europa têm essa mesma proporção de taxa de fecundidade ser maior, tá? Ser menor em relação à população, tá? De jovens que já existem e de idosos. Então, praticamente a população da Holanda também vai ser uma população de velhos com o passar do tempo, se não mudar essa ideia, né, das mulheres ter somente um filho, no máximo 2 aí, ou nenhum, tá? Nós vamos ficar por aqui nessa aula e na próxima aula nós entramos novamente no conteúdo, tá? E aí nós vamos até as nossas atividades, ok? Beleza? Então fique com Deus. Até a próxima aula.